Bom dia. Tenho certeza que a paz do Senhor Jesus já está te cobrindo nesta manhã. Você que está aqui conosco no prédio, você também que está em nossa conexão online, que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, que hoje seja um dia repleto de muitas bênçãos, eu sei que será. Na nossa célula a gente sempre faz uma retrospectiva da semana, né? Para dizer como é que foi de uma sexta-feira a outra. E ali a gente tem a oportunidade de falar alguma coisa. Mas eu creio que o domingo é o melhor dia da semana. Porque é o dia que o Senhor prepara para nós estarmos aqui juntos em comunhão, para nós estarmos aqui juntos louvando, adorando ao Senhor. Quero que você que está no seu lar, no aconchego do seu lar, também seja abençoado, e com certeza será no culto desta manhã aqui na REC Macaé. Gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, nós vamos ler os 20 primeiros versos na NVI. Quero que você acompanhe esse texto. Hoje teremos a celebração da Ceia do Senhor e esse texto já é propício para este momento. O ambiente está agradável, você está confortável aí na sua cadeira, bem posicionado. Então, que nós tenhamos um momento de muita comunhão com o Senhor. Se você achou, gostaria que você se colocasse de pé. Não sei se vai ser transmitido ali na tela, mas você já abriu a sua Bíblia. Nós vamos ler então, desculpem, tá? É do verso 7 em diante. João capítulo 22, do 7 ao 20, não do primeiro verso. Amém? Podemos ler? Você está bem ligado, conectado, em comunhão? Diga sim. Que bênção. Finalmente, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Notem bem que foi a recomendação do Senhor Jesus, tá? Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Verso 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos ou discípulos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dando em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma,
Depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Amém? Você pode sentar-se, fique bastante à vontade em nosso meio. Deus preparou um tema para esta manhã, para nós tratarmos ou aprendermos de Jesus acerca desse texto. E o nosso tema é: vem cear comigo. É o convite que o Senhor Jesus está fazendo para você também nesta manhã. Vem cear comigo. Quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, nós estamos lendo e aprendendo acerca de uma transição, de uma passagem de um tempo para o outro tempo. O texto, a história diz que naquele dia ali, naquele tempo em Jerusalém, havia um grande movimento. A festa dos pães asmos ou dos pães sem fermento era uma tradição ali naquele lugar, e Jesus também estava indo para aquele lugar ali. A cidade estava recebendo muitas pessoas, muito movimento de pessoas. Interessante que o texto que a gente lê, a gente já percebe a particularidade e a intenção de Jesus em querer estar com os seus discípulos num lugar, mesmo que movimentado, no lugar, eu creio que com muita gente, muita movimentação de pessoas, o falatório também era muito grande, e sempre Jesus acompanhado de pessoas, e neste caso aqui, de pessoas que queriam ter um motivo para condená-lo. Jesus preferiu ter um lugar distanciado, um lugar a sós para estar com os seus discípulos. Então, o contexto da história é essa questão de que aquele dia seria o dia favorável para uma transição. Que transição seria essa? Era a questão da passagem da antiga aliança para a nova aliança. A gente sabe que a antiga aliança, ela era movimentada por sacrifícios. Deus abençoe. Não vou falar igual o pastor Valdeci, 2 minutos não, né? Que você tenha mais de 10 anos, né? Porque tem um casamento aí pela frente, né? Tem as heranças que vão nascer também, né? Que Deus abençoe. Então, a lei, né, movimentava todo aquele ritual do tempo da antiga aliança. Animais eram sacrificados para adoração. Então tinha todo esse contexto de rituais, de métodos, de lei para ser cumprida. Claro que tudo isso era baseado na lei de Moisés. Jesus, então, ele vem nesse tempo fazer essa transição. E esse texto aqui é o que nos dá, irmãos, uma visão disso. Enquanto a lei servia, vamos dizer assim, como um guia pedagógico, mostrando, claro, a incapacidade humana de alcançar a santidade, os irmãos sabem que tinha o sumo sacerdote, né? E sobre ele caía toda essa responsabilidade. Então a lei, ela era como se fosse um espelho para te mostrar o erro, para te mostrar a falha. É como se você estivesse no trânsito e você está diante de um semáforo, não é? Um sinal de trânsito, e ali você tem a luz verde, amarela, vermelha. E quando aquelas luzes elas vão mudando de cor e chegam no amarelo, você sabe que você tem que ter atenção, porque logo depois vem a vermelha. E se você passar o sinal vermelho, você vai ser punido. Então a lei, ela te mostrava exatamente isso.
Mas a graça de Jesus, ela trabalha de uma maneira diferente. Ela respeita a lei, mas te avisa para você não infringi-la, para que você não passe por uma condenação. Esta seria a forma didática que a gente pode explicar, né, essa transição ou esta passagem. Não era um tempo ou um dia escolhido, vamos dizer assim, no calendário para aquela situação. Porque se a gente for lá em Jeremias, no capítulo 31, verso 33, a gente vai ver que Deus já tinha revelado ao seu profeta que ele traria uma nova aliança e escrevendo a sua lei no coração do povo. Por que Deus falou isso? Porque a lei, ela pune, não é? E nós temos relatos bíblicos de que muitos obedeciam à lei para se mostrar numa posição confortável diante da própria lei, mas que muitas vezes o seu coração não estava de acordo. O que Jesus está querendo dizer com isso? Paulo, escrevendo na sua carta, diz que era melhor circuncidar o coração do que a carne. Então nós temos aqui uma interpretação de que Jesus traz para a gente que o que tem que estar diante do Senhor como santidade pura é o nosso coração. Por isso que Paulo fala para circuncidar o nosso coração, quebrar o nosso coração. E por isso que ele diz para o profeta Jeremias que estabeleceria uma nova lei e que ia escrever essa lei, a sua lei, no coração do povo. E aí a gente está falando de transformação, a gente está falando de regeneração, a gente está falando do novo de Deus, a gente está falando de vidas transformadas, porque quando a palavra do Senhor, ela entra no coração de uma pessoa, do homem, ela traz transformação, ela traz regeneração. Então o grande desejo de Deus sempre foi que o seu povo vivesse por intermédio da graça e não que vivesse pelos rituais estabelecidos pela lei. Mas existe uma grande diferença entre lei e graça. E eu quero dizer para você nesta manhã essas diferenças. Então, quando a gente fala da antiga aliança, a gente está falando que o mediador era Moisés, que a lei era escrita em tábuas, que tinha sacrifício de animais, isso você vai ver no Antigo Testamento, e que o acesso a Deus era restrito, nem todos poderiam alcançar esse caminho. Agora, quando a gente fala da nova aliança, vejam que a gente está falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele aponta sempre para os acontecimentos do Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento é a promessa de Deus e o Novo Testamento é a realização destas promessas. Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus. E em Mateus, lá no Novo Testamento, a gente vê o cumprimento dessa promessa. Na Nova Aliança, o mediador não é Moisés. O mediador é o próprio Jesus Cristo. A lei não está nas tábuas de pedra, mas no coração, como Jeremias já tinha falado. E o sacrifício não é de animais, e sim do próprio Senhor Jesus, que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. E agora, nessa nova aliança, o acesso é livre. Cada um de nós tem esse caminho aberto. Você não precisa mais de intermediários para chegar até ao altar do Senhor Jesus. Você agora tem seu caminho livre, você pode fazer a sua oração na certeza de que Ele está ouvindo. Você pode entregar suas causas na mão do Senhor, na certeza de que Ele tem total poder e autoridade
para realizar e para fazer aquilo que você acha até mesmo impossível, né? Mas dentro desse texto, qual é o significado da ceia? Jesus institui a ceia como símbolo da nova aliança em seu sangue. E o texto que nós lemos nesta manhã destaca a soberania de Deus e o novo pacto selado no sacrifício de Cristo, mostrando dois ambientes. Nesse tempo aqui, da festa dos pães asmos, a cidade estava muito cheia. E, ao contrário disso, tinha Jesus Cristo estabelecendo a nova aliança. Em Jerusalém, tinha os perseguidores também de Jesus, observando a sua conduta. Em Jesus Cristo, tinha o amor, tinha o perdão e o grande desejo de estar a sós com seus discípulos. Então nós temos ali, naquela cidade, dois ambientes. O complô das trevas e a serenidade de Jesus, que desejou, o texto vai dizer, uma palavra muito significante, desejou ansiosamente estar com os seus discípulos, ansiosamente. Eu creio que você nesta manhã está ansioso, ou estava ansioso até chegar aqui, nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente em que nós podemos com total liberdade buscar a presença do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que nos versos 14 a 18, né, estamos em Lucas 22, de 7 a 20, Jesus demonstra o que seria a ceia, ensinando que o fundamento da vida no reino da sua morte. É o grande ensinamento de Jesus, sepultamento e ressurreição. A ceia, podemos dizer que é uma amostra do que seria ou do que será o nosso futuro, aquilo que está por vir, porque quando nós estamos na presença do Senhor, e como daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nada vai ser comparado com aquele grande dia onde o Senhor Jesus Cristo reunirá todo o seu povo, não é? Nos evangelhos nós temos ali a festa das bodas, não é? E eu creio, e você também crê, que chegará esse tempo, o dia em que nós celebraremos com o Senhor Jesus Cristo essas bodas. Será um dia glorioso. Mas o que representa a mesa? E não estou falando agora, propriamente dito, dessa mesa que está aqui no prédio, onde tem os cálices, o pão, onde tem toda a formação, né, da mesa do Senhor, onde nós vamos celebrar a ceia. Mas a mesa, quando você pensa, ela simboliza reunião, ela simboliza acordos, ela simboliza aliança, ela simboliza família, porque estar à mesa em família é muito bom, é onde você conversa, é onde você tem um momento de comunhão com a sua família, de diálogo, de confraternização. Então, para lá no tempo judaico, a mesa também tinha esse significado de instituir os laços familiares, né? A troca de experiências. Falei no início sobre a célula, onde a gente fala sobre a nossa semana. Nós podíamos dizer que nós estamos diante de uma mesa, conversando, dizendo como foi a nossa semana, quais são as expectativas que nós temos. A mesa traz toda essa ligação, não é? E por isso mesmo que ela foi instituída, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros, não é? Comunhão com o Senhor Jesus, comunhão com a sua palavra. É importante entender que toda aquela preparação, que era o término da antiga aliança e o início da nova aliança, ela
nos mostra o futuro, que está registrado em Apocalipse 19, 7 a 9. Depois você vai ver que institui ou que ilustra a celebração celestial, não é, do casamento do Cordeiro, Jesus Cristo, com a sua noiva, a igreja, simbolizando a união final e eterna entre Cristo e seu povo. O que nós podemos aprender com esse texto tão profundo? Que nós precisamos viver o novo de Deus. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Eu digo sempre que nós pedimos em nossas orações bênçãos do Senhor. E Ele derrama as suas bênçãos para nós. Amém? Você pode dizer amém e levantar a mão se você concorda com isso? Glória a Deus. Você pede, você recebe. Se não recebeu naquele exato momento, é porque não é o momento certo. Mas eu entendo que muitas vezes nós recebemos a bênção do Senhor e às vezes nós nem percebemos isso. Nem percebemos que aquilo é uma bênção. Deixa eu contar para você uma ilustração que eu vivi. Na nossa igreja anterior, tem um irmão chamado irmão Carlos. Minha irmã conhece. E ele tinha um problema sério de saúde. Ficou internado muitas vezes ali no Fundão, chegando ali na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Fazia muitos exames. Ele fazia um exame, irmãos, que era uma coisa difícil de entender. Ele diz que ele entrava na máquina, a máquina colocava ele de cabeça para baixo, e ele ficava ali muito tempo. E esse irmão, fato interessante, é que ele ficou 40 anos afastado da igreja. Foi morar onde eu estava morando. Quando eu cheguei lá, ele já estava. E no dia teve um funeral na igreja, ele foi, e naquele momento ele se reconciliou com o Senhor. E eu comecei a me aproximar muito dele, e notava que ele não se alimentava conosco quando tinha um jantar, quando tinha um café da manhã. E certa vez, ele se engasgou com água. Foi um apuro, uma correria muito grande. Ele tinha um problema muito sério, que me falta o nome. Era na garganta o problema dele. E muitas consultas, muitos médicos saíam lá do Espírito Santo para vir no Rio de Janeiro, na consulta e tudo. E uma vez eu falei para ele assim, olha, por que você não passa a se consultar por aqui? Mais perto, sem risco. E ele pegou e foi numa consulta médica, mostrou os exames, fez outros exames, mostrou para aquela médica que nós já conhecemos, e a médica falou para ele assim, você não tem nada. Você não tem nada. E ele chegou para mim revoltado. Pastor, aquela médica não sabe de nada. Eu mostrei meus exames para ela. E ela falou que não tenho nada. É impossível eu não ter nada. Irmãos, particularidade de pastor. O pastor, ele está sempre olhando as ovelhas. Sempre. E as ovelhas que Deus colocou na minha mão, eu as conheço uma por uma. E eu notava que nos nossos encontros, ele já se alimentava. E isso foi passando desapercebido na vida dele. E eu cheguei para ele e falei, Carlinhos, meu amigo, você está curado. Que isso, pastor? Você está curado, rapaz. Deus te abençoou com a cura. Ele botou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, pastor, é mesmo? Eu estou curado. Eu falei, você está curado, rapaz. Aproveita essa bênção na sua vida. Desfrute dela. Irmãos, muitas vezes nós somos abençoados. Recebemos a bênção do Senhor na nossa vida, ela entra no nosso lar, ela entra na nossa casa, entra na nossa mente, e muitas vezes nós estamos desapercebidos, reclamando muitas vezes com aquilo que Deus já nos deu. Os 2 discípulos no caminho de Emaús é um exemplo. Precisamos desfrutar desse tempo.
do tempo da nova aliança, do tempo em que você tem total de liberdade de carregar sua Bíblia na mão, que você tem total liberdade de dar um glória ao Senhor, aleluia, que você tem total liberdade de ir na casa de um vizinho, se ele te permitir, e você anunciar a graça do Senhor. Estamos vivendo um tempo novo. Jesus estava lá naquela cidade, fazendo aquela transição, e fazer transição não é nada fácil. Mexe com a mente, mexe com o emocional. Toda vez que você quer uma transformação na sua vida, viver algo diferente, falando do lado positivo, você vai encontrar barreiras, porque o teu próprio físico ou a tua própria mente quer que você continue daquele jeito. Mas você então se decide a trazer uma novidade para a tua vida, não é? De repente um novo emprego, uma nova roupa, um novo carro, um novo estilo de vida. E você precisa então ter na sua mente que essa transformação, essa transição também trará coisas novas para você. Qual é o grande desejo do Senhor nesta manhã para nós aqui? Quando nós daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor. Primeiro, grande desejo do Senhor, que foi o que aconteceu no texto que nós lemos. O que diz o texto? Que Jesus manda os seus discípulos, né? Aliás, Pedro e João ir lá. Ele ia encontrar com um homem. Olha o mistério de Deus, David. Jesus fala assim, vai lá, você vai encontrar um homem carregando, não é, um vaso de água, que não era comum naquela época. O homem não fazia isso, mas Jesus ele agiu com um mistério ali, porque ele queria uma particularidade com seus discípulos. Eles vão, realmente acontece tudo quanto Jesus tinha dito para eles, e eles saem então para aquele aposento ali, e Jesus então senta-se à mesa com os seus discípulos. É como se Jesus estivesse falando assim, vem ceiar comigo agora. Vamos deixar aquele tumulto. Eu quero te convidar nesta manhã para você deixar o tumulto lá de fora. A confusão lá de fora. Ah, mas minha família está cheia de confusão. Deixa ela fora. Deixa ela fora. Porque assim como Jesus, ele fez aquela transição da antiga aliança para a nova, ele quer trazer algo novo na tua vida nesta manhã. Mas para isso você precisa se desligar dos acontecimentos lá fora. Ah, mas amanhã eu tenho uma agenda para cumprir, rigorosa, é médico, é isso e aquilo. Deixa ela fora. Você está num ambiente favorável para Deus te abençoar nesta manhã. Você pode dizer amém? Você que está aí na nossa conexão, diga amém aí no seu lar, levante a sua mão e diga amém, glória ao Senhor, porque eu quero viver esse novo do Senhor. Nessa mesa, então, nós podemos trazer pelo menos 3 aplicações para a nossa vida. A primeira, que Jesus deseja uma intimidade com você. Quando Ele dá aquelas orientações e que sai para aquele lugar para cear com seus discípulos, ele está querendo intimidade com eles. Ele quer intimidade com você, com a sua vida. Sabe o que Jesus está falando aqui para você? Conta tudo para mim. Você vai estar diante da mesa, ou você vai estar à mesa comigo. É um momento de comunhão, momento em que você pode trazer novos valores para a sua vida. Mesmo sabendo, os discípulos sabiam que Jesus ia passar por um grande sofrimento, mas aquele momento era um momento diferente, um momento de intimidade com Jesus. Todos nós precisamos desse momento. O ser humano, por conta de tantas coisas que estamos vivendo, já estamos até habituados a falar de correria na nossa vida, né? Minha vida é uma correria. Já acordo de manhã, já planejando o dia e tudo. Eu quero te pedir para que você
deixe isso de lado agora, nesse momento. Pense só que você está diante da mesa para ceiar com Jesus. Pense só que Jesus quer uma intimidade contigo e que você precisa ter uma intimidade com Ele. Esse é a primeira aplicação que nós vemos diante desse texto. A segunda aplicação é que Jesus ele te pede para você se quebrar diante dele. Abra o seu coração. Se quebrar-se diante do Senhor é não deixar nada em oculto. Mesmo porque diante de Jesus você não consegue deixar. Mas é necessário que você abra o seu coração. Quebre-se. Derrame-se diante dele. Ele quer uma intimidade contigo. Ele já está preparando esse ambiente para que você viva a nova aliança. Quebre-se diante de Jesus. A ceia é para quem reconhece a necessidade de ser lavado. A ceia não é para os perfeitos, mas para aquele que deseja ser lavado. E você já foi lavado pelo sangue precioso de Jesus. Você tem total liberdade de participar desta ceia. Terceiro, avalie sua posição diante da cruz de Cristo. Como é que você vê a cruz de Cristo? Apenas como um simbolismo cristão? Ou você, de repente, carrega esse símbolo aqui no seu peito, no cordão? Como é que você vê a cruz de Cristo? Eu tenho 3 conselhos para você. Quando você olha para a cruz de Cristo, olhe para trás. Relembre, a ceia é um memorial. Relembre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Relembre isso. Traga na sua mente. O segundo conselho, olhe para dentro de si mesmo, avaliando o seu coração e a sua comunhão. Praticamente Jesus falou para os seus discípulos assim: olha, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero ter intimidade com vocês, mas para ter intimidade com vocês no meio dessa cidade onde estão armando complô para mim, ou onde tem muito barulho, fica difícil. Então eu quero chamar vocês para ir para um lugar separado comigo, para nós podermos sentarmos à mesa e ali nós ceiarmos. Eu quero intimidade com vocês. Jesus então prepara todo o ambiente. Olha, querido, o ambiente aqui já foi preparado por Jesus. Ele está aqui. Ele está no seu lar também, você que está na nossa conexão. Ele está querendo buscar uma conversa contigo íntima, onde só o povo pode ter, porque agora não tem mais a antiga aliança, a quebra já existiu, agora tem a nova aliança, o caminho está aberto. Terceiro, olhe para frente, fortalecendo a sua esperança de um dia participar daquele grande banquete. Amém? Você pode falar amém? Você participará daquele grande banquete das bodas. É a esperança. É o que nos motiva a viver cada dia mais. Aproveite esse momento, o momento da bênção de Deus, o momento em que Deus já reservou para você toda essa história, todos esses fatos. E daqui a pouco eu quero te convidar para você chegar-se à mesa. Quero que você abaixe sua cabeça, por favor. Busque intimidade com o Senhor. Busque intimidade com o Senhor.